minhas irmãs, meus irmãos, nós renovamos a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, os votos de paz e tranquilidade para o nosso encontro da noite, na sequência de mais uma jornada espírita nesta casa. Que Ele, então, esse amigo celeste que é Jesus, nos guarde em sua paz, guarde a nossa comunidade, toda a cidade, os seus líderes, as instituições, as famílias, que todos sejamos envolvidos pelas bênçãos desse amigo celeste. Os 10 mandamentos, ou decálogo, trazidos por Moisés, que foi o primeiro enviado de Jesus à terra, já se expressava a preocupação do respeito à fonte da vida num desses mandamentos: honrai vosso pai e vossa mãe, numa preocupação muito antecipada do plano espiritual através de Moisés no Monte Sinai, com esse comportamento que cada um de nós deve ter com relação aos nossos genitores, por ser a fonte primeira da nossa vida material, do nosso corpo físico, de nos possibilitar o acesso à nossa presente existência. Então, vamos encontrar lá na época recuada de Moisés já essa primeira preocupação com a conduta de cada filho em relação à fonte da vida a seus pais. É evidente que o mandamento honrar pai e mãe, ele se encerra muito ali para que se tenha vida longa na terra, e se encerra por aí. É evidente que não havia possibilidade de aprofundar as razões desse mesmo mandamento naquela época, mas era uma preocupação do plano espiritual superior, porque Moisés foi o enviado do mundo espiritual para vir dar os primeiros passos no conhecimento das leis divinas, sendo Moisés o precursor dessa mensagem, enviado por Jesus para nos trazer uma melhor consciência de Deus, do nosso Criador, do monoteísmo, portanto, da crença num Deus único. Ele capta mediunicamente, psiquicamente, esse mandamento do honrar pai e mãe. Quando nós analisamos esse mandamento mais detidamente, com mais preocupação, compreendendo que mais anos depois o próprio Jesus Cristo vem à terra e reforça esse mandamento com outros ensinamentos a respeito da honra, do respeito ao pai e à mãe, nós começamos a compreender que ele tem uma importância muito mais profunda, o mandamento de honrar vosso pai e vossa mãe. E vamos entendendo, depois, com outros homens que trouxeram a mensagem do alto, até que chegamos à doutrina espírita, com um conteúdo muito mais profundo, e temos uma compreensão mais abrangente, mais elástica, do que significa o mandamento honrai vosso pai e vossa mãe. Vamos compreender
que nos é proposto para avaliação, tendo a gratidão como medicamento para a nossa alma, vamos compreender que as preocupações primeiras dos mandamentos, principalmente este que estamos analisando nesta noite, é porque o homem e a mulher formam um casal, recebem os filhos, e esses filhos que vão crescendo, vão se desenvolvendo, e se eles não aprendem, nós na condição de filhos, não aprendemos essa fonte de respeito, não aprendemos a necessidade de reverenciar essa fonte da vida, pai e mãe, que nos dão a oportunidade de vir ao mundo, através do nosso corpo físico, nos dão toda a estrutura de educação, de ensinamento, de carinho, nos dão as possibilidades materiais para que aprendamos, para que cheguemos à escola, para que tenhamos as primeiras noções do mundo e da vida, para que cheguemos na sociedade e sejamos úteis na sociedade, para que, enfim, sejamos homens e mulheres de bem na sociedade, dando sentido à nossa existência. Se nós, na condição de filhos, não conseguirmos aprender a honrar e a reverenciar essas almas nobres, independente de como elas sejam, se sejam pessoas cultas ou pessoas que não tiveram acesso à escola, se sejam pessoas com condições materiais ou não, seja qual a situação dos nossos pais, em qualquer quadro que se encontre, se nós não aprendermos a honrá-los, a reverenciá-los pela oportunidade que nos dão de chegar ao mundo, nós não saberemos lá na frente a sermos gratos a mais nada, porque são eles os nossos primeiros amigos, gostemos ou não deles, tenhamos indiferenças ou não com eles, são eles os nossos primeiros amigos, a partir da hora que se candidatam em nos receber como filhos. São eles os nossos amigos primeiros, são eles que nos dão as primeiras oportunidades da existência, da vida. Logo, é a eles, primeiramente, que eu devo oferecer a minha homenagem gratulatória, a minha gratidão. Quando analisamos hoje com a doutrina espírita à luz da reencarnação, vamos perceber que até encontramos na estrutura das nossas famílias pelo mundo inteiro lares, famílias, onde em algum momento o pai não gosta do filho, ou o filho não gosta do pai, ou da mãe até. Vamos encontrar dentro dessas experiências. Mas são eles os pais que nos receberam, que se candidataram a nos receber com uma grata oportunidade de crescimento, que é o projeto de reencarnação. Quando nós aprendemos com a doutrina espírita que é uma reencarnação, é uma bênção para cada um de nós, um projeto elaborado no mundo espiritual, e encontramos na Terra casais que nos recebem, vamos ver que só por isto, só pela oportunidade de chegarmos ao mundo, já é um grande motivo de gratidão para com os nossos pais. Então, se depois de tudo isso,
com tudo que recebemos, não sabemos ser gratos a essas criaturas, como é que nós vamos ser gratos a outras pessoas? Se os nossos pais são os primeiros amigos de nossas vidas, como é que eu vou ser grato lá fora se eu não consigo ser grato àqueles que me deram a oportunidade da existência? Seja ele como for, o nosso pai ou a nossa mãe. Só o fato de nos receber como filho, só por isso, já merece toda a nossa honra, toda a nossa gratidão. E a partir daí, se eu não faço isso, se eu não reconheço isso, como é que eu vou ser uma criatura grata lá fora a outras pessoas? É muito importante que entendamos que ser grato, a gratidão como esse meio da felicidade, da paz, a gratidão como medicamento para a nossa alma, não significa devolver, retribuir aquilo que recebemos dos outros. Esse termo gratidão tem sido muito usado de forma equivocada. Muitas vezes nós recebemos de um familiar, de uma pessoa, algo, uma ajuda, um benefício, um favor, etc. E depois vamos devolver aquilo com moeda material. Eu vou pagar o que eu recebi. Gratidão não é isto. Muito embora, às vezes, uma retribuição faça parte de um contexto de gratidão. Mas gratidão é algo muito mais à frente. Gratidão é um sentimento. Gratidão é algo que se processa dentro de nós, num sentimento por algo recebido de alguém. Eu sou grato àquela pessoa, eu sou grato àquela comunidade, eu sou grato àquela família, eu sou grato pelo que eu recebi. Eventualmente eu posso retribuir alguma coisa, mas o sentimento de gratidão, ele continua comigo. Não é que eu fique devedor eternamente da pessoa, mas é que o sentimento de gratidão, por ser um sentimento, eu terei sempre isso, essa coisa que me dá esse gesto de ver em alguém, de ver uma pessoa, de ver na comunidade, aquilo que me proporcionou algo de bom durante um período, em algum momento de minha vida. É tão importante esse sentimento de gratidão, e quando nós associamos com o mandamento de honrar pai e mãe, vamos ver que o apóstolo Paulo, logo depois que ele se torna um dos maiores divulgadores do Evangelho de Jesus, ele nos traz uma expressão que vale a pena a gente refletir com ela, analisando o contexto do mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. Diz o apóstolo Paulo: dai graças a Deus por todas as coisas. Dai graças a Deus por tudo, por todas as coisas. Quando a gente analisa essa orientação de Paulo, de São Paulo, essa sugestão que ele nos dá, orientando que nós devemos dar graças a Deus por todas as coisas, vamos compreender porque foi que Moisés trouxe esse mandamento que é do mundo espiritual. Dar graças a Deus por tudo significa alguém que entrou num comportamento
de maturidade espiritual. Dar graças a Deus pelas coisas é alguém que se encontrou com pleno sentido existencial. Joana de Ângeles, através da psicografia de Nivaldo Franco, numa obra intitulada Psicologia da Gratidão, que eu recomendo o conhecimento dessa obra, Psicologia da Gratidão, um livro onde ela faz uma análise muito aprofundada sobre a gratidão. Ela nos diz que só é capaz de agradecer em profundidade aqueles que chegaram nesse clima, nesse nível, psicologicamente falando, de maturidade espiritual. Alguém que chegou num nível de compreensão das coisas da vida, do seu sentido, e agora é alguém que está de bem com a vida, que é diferente do ingrato. A ingratidão, ela se expressa de muitas formas, de muitas maneiras, às vezes até sutis. A ingratidão faz parte de um comportamento crítico, derrotista, de um comportamento que nada é bom, que nada vai dar certo. A ingratidão, é importante que a gente compreenda para poder entender a gratidão, é essa conduta de que você acha que tudo tem que ser como você gosta, como você quer, como lhe agrada, como lhe apraz as coisas. Você não está satisfeito com nada. Quantas vezes a gente encontra pessoas que dizem: eu não gosto do meu pai, eu não gosto da minha mãe, eu não gosto da minha família. Conheci um amigo muito próximo que ia dizer: Duda, família só é bom para tirar retrato. Ele dizia isso numa fase juvenil, e hoje ele mora muito distante. Vez por outra, quando me manda algum e-mail do país onde ele mora, me diz assim: quanta saudade eu tenho dos meus familiares, quanta saudade eu tenho dos momentos que convivíamos, mesmo com as dificuldades familiares. E hoje eu estou sabendo, eu digo assim, eu estou amargando o exílio por opção própria, para que eu entenda o valor da minha família. Mas era uma criatura desse jeito, que reclamava muito de tudo e de todos. A ingratidão. Você não consegue compreender os valores que estão sendo colocados à sua disposição. Quanta coisa importante você está recebendo na sua estrutura familiar, no ambiente que você vive, na sua vida social. Reclama de tudo e de todos. A ingratidão. Por isso, Joana de Ângeles vem dizer, através de Nivaldo Franco, nessa obra, Psicologia da Gratidão, que só aqueles que atingiram a maturidade psicológica são capazes de compreender esse clima da gratidão que deve permear a nossa intimidade. Porque a gratidão não significa dizer que eu tenho que devolver tudo às pessoas, retribuir tudo às pessoas. Mas a gratidão a partir das coisas que a gente nem percebe. O Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, ele nos chama a atenção quando fala do planeta Terra, que há mundos, planetas, em que o ar para a gente respirar tem que ser pago. Está lá no livro Consolador. Quando a gente está falando muito do nosso mundo, esse mundo não tem jeito, esse mundo não é bem assim, o mundo está passando uma fase cíclica. Tudo tem jeito, tudo vai dar certo. Essa fase que
que nós estamos passando nesse momento, eu vim conversando com Isaías, meu irmão, nós estamos vivendo uma crise moral no nosso planeta, uma crise ética, que só quem consegue ler a história, quem se dá ao cuidado de ler a história, vai perceber que isso não é novidade. Eu às vezes converso com meus amigos lá em uma pessoa, o mundo não tem mais jeito não. Eu tenho um amigo muito religioso, e ele me disse recentemente numa reunião, o mundo não tem mais jeito. E eu perguntei, como não tem? O mundo está dominado pelo Satanás. Credo cruz. Credo cruz. Muito religioso ele é. Eu disse, então, você está me dizendo que não acredita no amor de Deus. Ou você acha que Deus abandonou o nosso mundo? Ou você acha que Jesus abdicou de ser o governador espiritual da terra? O mundo tem jeito sim. Se eu coloquei para ele, releia a história do Império Romano, um dos maiores impérios que dominou quase todo o planeta. Chegou um momento que a crise moral, a crise ética era tão grande que o império ruiu, o império se diluiu. E outros impérios, que a crise moral foi tão grande que ele ruiu para renovar-se, para ser novos tempos. Então, nós estamos vivendo uma dessas épocas em que as instituições estão sem credibilidade, num estágio muito delicado, que considero socialmente falando, antropologicamente falando, que é aquele estágio em que os homens e as mulheres não confiam mais nos seus líderes, em que o declínio do homem público é visível em toda parte. Mas é uma fase, é uma época. A palavra corrupção tem sido usada de forma muito equivocada. Se pensa que corrupção é só roubar dinheiro. E eu vim comentando mais do servidor público que não cumpre seu expediente e ganha sem trabalhar, também está cometendo corrupção. Corrupção é tudo aquilo que a gente faz que corrompe a legalidade. A mentira é uma corrupção. O comerciante que vende 1 quilo, 900 gramas, dizendo que é 1 quilo, é corrupção. Não estou defendendo o que está aí, estou dizendo que nós precisamos entender o tempo que estamos vivendo, um tempo que vale a pena nós refletirmos, todos nós, em toda essa história, o que é que nos compete, o que é que nos toca. A gratidão, portanto, ela passa por um processo de amadurecimento da alma, ela passa por um processo de reflexão, para que cada um entenda que o amor de Deus está em nós, vige em nós, e o mundo vai seguir a sua trajetória, apesar de qualquer problema. Logo, quando São Paulo nos coloca, dai graças a Deus por tudo, estamos convocando a uma reflexão. E nessa reflexão, eu gostaria de convidá-los também nesta noite para uma reflexão a respeito da gratidão. Por exemplo, nos nossos lares, nas nossas famílias, os nossos filhos, os primeiros contatos deles são ou com os servidores domésticos, ou com as pessoas de casa, pai, mãe e irmãos, mas com os servidores domésticos, os empregados domésticos, por exemplo. Quem de nós se preocupa em educar os nossos filhos para que, ao ser servido a sua refeição, o seu almoço, o seu jantar, agradecer ao empregado doméstico?
O empregado honesto que vem, tira um prato, lhe serve. Quem de nós está preocupado em orientar nossos filhos? Dizer, agradeça ao servidor da casa. Ou mesmo ao pai, também quando o nosso pai, a nossa mãe chega, tira o prato, coloca o prato, faz a comida. Quem de nós se preocupa em dizer, mãe, comida excelente, nota 10, muito obrigado pelo seu carinho. A gente pensa que é uma obrigação do pai da gente, da mãe da gente, botar a comida em casa, fazer tudo, e a gente acha que é uma obrigação dele. Quem de nós, na condição de filho, tem essa preocupação de chegar, olha, pai, eu reconheço a sua vida de dedicação, o apoio que você nos deu. A gente deixa para fazer isso quando desencarna o pai, quando desencarna a mãe, que a gente se dá conta, a consciência dói. Tanto que aquele homem se dedicou à família, tanto que aquela mulher fez tudo. E a gente só vai se dar conta depois. Muitas vezes, as nossas mães, os nossos pais, foram mais escravas nossas do que mãe e pai. E parece que é uma obrigação. Claro que eles se dedicaram a isso, se candidataram a isso. Mas o filho não tem o dever de agradecer-lhes. Minha mãe, muito obrigado. Não é uma vez na vida, não. O almoço estava excelente. O jantar estava ótimo. A roupa ficou ok. Pai, isso. Quantas vezes fez isso? Raríssimas. Raríssimas. Porque nós, na condição de filhos, achamos que é uma obrigação dela. Preparar tudo, fazer tudo, atender a hora. E tem aqueles aí que chegam na mesa e dizem, está sem sal. Olha que coisa. Já passou o dia todo me preparando a comida, porque não ficou do gosto, não tem sal, não, está pouco sal. Ou está salgado demais. A ingratidão se vai se expressando. Ela lutou tanto, trabalhou tanto para botar a comida ali. Está sem gosto, está com isso, está com ingratidão. A gente precisa parar e refletir que os nossos pais não são nossos empregados. Eles se candidataram a nos receber. Mas nos cabe o reconhecimento, a gratidão a eles. Porque se nós não aprendermos a sermos gratos a eles, vamos ser gratos a quem? Lá fora. Então os nossos filhos, eles vão vendo, os nossos filhos, a empregada doméstica chega, serve o nosso filho, tira o prato, bota a mesa, e os nossos filhos saem para sim, mas elas são empregadas, mas estão ganhando para isso, sim, mas elas são empregadas, estão ganhando para isso, mas custa agradecer a pessoa, custa dizer, fulano, muito obrigado por você estar me servindo. A gente muitas vezes não se dá conta que a gratidão é um sentimento, muito embora nós estejamos pagando a pessoa, porque a gente paga dela pode fazer com má vontade, ou não? Quantas pessoas não fazem de má vontade recebendo dinheiro? A gratidão é um sentimento que nos desperta para trabalharmos as pessoas, as energias saudáveis. Quantos empregados trabalham com raiva do patrão pela conduta dele? Porque o empregado faz, e ele só vê o defeito do empregado. Não descobre o lado positivo, não envolve energeticamente para que ele passe a fazer com boa vontade. Tem coisa pior do que alguém está na nossa casa fazendo uma comida com raiva da gente. Ela está envenenando a comida com as suas vibrações. Às vezes a gente adoece e não sabe por quê. A gratidão é um sentimento que deve nos levar a trabalhar as energias das pessoas. A gente não gostou da situação, vai de uma maneira, eu gostaria de você, com respeito à pessoa.
Porque ela pode estar cozinhando para a gente e envenenando aquilo mentalmente, com raiva, quase que obrigado. E a gente come o veneno dela. O importante é que a gente tivesse uma metodologia de chegar nas pessoas, olha, não ficou tão bom, você tem capacidade de melhorar. Você pode fazer melhor que isso. E a pessoa começa a mudar o seu padrão de relacionamento, trabalhando no mundo das energias. Às vezes, dentro de casa, patrão empregado com raiva do empregado doméstico, ela com raiva do patrão. É muito importante nós fazermos isso para que os nossos filhos aprendam esse sentimento da gratidão. Quantas vezes nós chegamos num restaurante e chamamos a pessoa, garçom, mas ele tem nome. Garçom, por favor. Mas ele tem nome. E nós nos preocupamos em saber o nome da pessoa. Perguntar para a pessoa, por favor, chamar pelo nome. Porque garçom não é nome de ninguém. E temos ali naquele momento em que nós vamos se servir da refeição, vamos nos servir do serviço do garçom. Fulano, por favor, não é seu nome. Fulano, gostaria que você me servisse. Cicrano, numa atitude de recém, mas ele é empregado da casa, está ali para servir. Mas nós não temos direito de usar o nome do garçom, porque a pessoa tem nome. Veja, quando Joana de Ângeles nos coloca que a gratidão é um sentimento que só aqueles que amadureceram psicologicamente, que alcançaram um nível de maturidade espiritual, são capazes de fazer, que a gente vai descobrir agora com uma reflexão melhor. Quantas vezes nós passamos experiências que tratamos os outros assim, como empregados e não temos assim, a oportunidade de agradecê-los por nos servir. E finalmente, o que nos falta para sermos pessoas gratas, nesse contexto que São Paulo colocou, dai graças a Deus por tudo, agradecer a pessoa que coleta o lixo da nossa casa, os resíduos sólidos. Quantas vezes o cara passa lá correndo, coletando os resíduos do lixo? Quem de nós se lembra de vibrar por essas pessoas? Quem de nós se lembra de orar por esses agentes de limpeza públicos caris, que passam como eles são empregados públicos, sim, mas eu não posso vibrar por eles, vibrar pela família dele, num serviço bastante delicado que eles vivem. Quem de nós se lembra de orar por eles? De orar para as pessoas que nos serão vezes são empregados públicos, claro, mas o dai graças a Deus por tudo se inclui também o hábito que eu preciso ter de agradecer a quem me serve. Eu cheguei de viagem agora, porque fiz uma experiência, assim, até porque eu vinha tratar do tema, e o ônibus parou, eu vim de ônibus de João Pessoa, e o ônibus parou, eu olhei para o motorista, vez por outra eu faço isso, mas esporadicamente. Mas hoje, como eu vim tratando do tema, vinha me lembrando, e eu parei, agradeci ao motorista pelo trabalho, muito obrigado, bom viagem, bom trabalho, e eu para mim disse, isso é muito estranho para mim. E eu disse, o copo de são raríssimas as pessoas que me agradecem. Por isso, mas o Senhor merece a gratidão. O Senhor veio nos conduzindo tão bem, de uma pessoa que uma viagem muito tranquila, muito respeitosa, dentro de uma viagem sem nenhuma perturbação. Então,
agradecer por isso. Mas é difícil. O motorista ouvir isso. E eu disse, hoje eu vou falar sobre a gratidão lá no centro espírita. Eu não podia descer sem agradecer, senão ia ter drama de consciência lá. E eu rio que só, isso realmente faz sentido. Porque com esse Deus uma viagem tão boa, tão agradável, tudo deu certo, e o condutor foi o Senhor. Que bom. E eu saí e eu desci, compreendendo porque é que a gratidão é um medicamento para as nossas almas. Porque a gratidão nos eleva espiritualmente, porque reconhecemos no outro, o nosso irmão, alguém, filho de Deus, que fez, nos serviu em alguma coisa. Eu fui grato a ele. Então, espiritualmente, eu estou em paz, em tranquilidade. A gratidão é uma medicação para a alma, porque toda vez que você se lembra de agradecer a vida, a Deus, as pessoas, toda vez que você agradece a um filho de Deus por lhe servir, você está em verdade agradecendo a Deus que colocou aquela criatura no seu caminho. Logo, o sentimento de gratidão não é retribuir, repito, não é dar de volta aquilo. Muitas vezes pode se expressar dessa forma, mas o sentimento de gratidão é esse reconhecimento no outro, é empregado honesto que me serviu, e eu agradeço porque vejo nela alguém que está me servindo, ao garçom que me serve, ao motorista que me transporta, ao gari que transporta os resíduos sólidos da minha casa, ao professor dos meus filhos. Quantas vezes a gente vai agradecer ao professor dos nossos filhos? Mas eles são empregados para isso. Mas eles são amigos também, porque a casa orienta, eles estão ali não é só para ganhar o dinheiro. Tudo que nós fomos no final do ano, na casa do professor, olha, muito obrigado, você passou o ano recebendo meu filho lá, sei que às vezes dá trabalho ou não, mas vim lhe agradecer, dizer por esse trabalho valoroso que você está fazendo. Quem de nós, como pai de alunos, sai da sua casa e vai fazer isso? Então é muito importante, meus irmãos e minhas irmãs, que entendamos que o mandamento trazido por Moisés, do honrar vosso pai e vossa mãe, é o prenúncio da nossa maturidade espiritual. Porque, segundo João de Ângeles, se não conseguimos amar, agradecer àqueles que são os nossos primeiros amigos em qualquer situação, se não conseguimos ser gratos a eles, a quem mais nós vamos ser gratos? Então, nos lembra nossa irmã Benedita Maria da Silva, mãe do nosso irmão Raul Teixeira, numa obra Ações Corajosas para se Viver em Paz. E ela nos diz, na sua obra, no seu livro, aqueles que ainda têm mãe e pai, ainda nessa existência, não perca a oportunidade de dar um abraço de carinho, de gratidão. Deixe abrir essa ternura e lhe agradeça por tantas coisas importantes. Aqueles que ainda convivem com seus pais nessa presente existência, abrace-os a cada dia. Diga-lhes do amor, da gratidão que tem por eles. Não deixe essa emoção para depois. Aqueles que cujos pais já estão na vida espiritual, emita sentimento de gratidão para com eles. Diga-lhes, eu fui um pouco negligente de meus pais, mas hoje reconheço do quanto a minha vida dependeu de vocês, de
quanto eu estou no mundo hoje, por razões do amor de vocês. Sou grato, ainda que tardio, a gratidão, mas sou grato a vocês. Aproveitemos então esta oportunidade para renovar esse sentimento de gratidão, para estarmos de bem com a vida, para atingirmos essa maturidade psicológica, essa maturidade espiritual. Finalizo agradecendo por mais este momento de estarmos aqui, uma oportunidade muito grata, estarmos com vocês aqui, nesta casa, nesta atividade, um momento que muito me enriquece. Digo a vocês que se puderem estar em mais outros momentos, e deixar um abraço de todo o pessoal de Santa Luzia, do Grupo Espírito Milagre, dizendo o meu carinho que esta casa continue realizando muito